Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos aquietar agora o nosso coração e mente, Deus, e ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco nesse dia, Deus. Queremos que a Tua palavra ainda fala hoje. E queremos que ela transforma, Deus. Ela muda a nossa vida. Ela muda a realidade das pessoas que estão aqui vivendo hoje, Deus, e podem encontrar em Jesus, pela Tua palavra, esperança, renovo em seus corações. E é isso que nós pedimos, Deus, que o Senhor seja proclamado no nosso meio, que nosso olhar possa estar em Cristo, nossa única esperança. É o que queremos no nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Nós estamos já há algumas semanas estudando o Evangelho de Marcos, e em particular, desde que a gente começou a leitura do capítulo 2, até este momento, no versículo 6 do capítulo 3, a gente tem visto Jesus se encontrando com líderes religiosos e parece que tem ali um confronto que é inevitável. Tem ali uma questão entre eles que sempre que Jesus se encontra com esse grupo de pessoas, algo acontece. Há um conflito, há uma luta ali das situações que surgem, e os líderes religiosos de Israel, aqui é o quinto momento dessas controvérsias. Então os líderes ali de Israel, os líderes religiosos, eles estão de certa maneira bem cansados já de Jesus questionar a autoridade deles, de questioná-los a todo momento que eles têm esses encontros. E o que é ainda pior para eles é que quando Jesus os confronta, Jesus, ele age, ele não fica só nas palavras, ele faz algo que manifesta o seu poder, e ele ensina, quer dizer, ele transforma o seu ensino em algo que tem autoridade. Não é só blá blá blá. Ele fala, age em cima das suas palavras ali, todos veem, todos testemunham algo que surpreende aquele grupo, ou as pessoas que estão ali. Só que aqui é um momento que parece que essa hostilidade entre eles atinge o seu clímax. Aqui, como já mencionei, é o quinto confronto seguido que a gente está lendo no Evangelho de Marcos. E nesse texto que a gente acabou de ler, o texto diz que Jesus ficou irado com a atitude desses líderes religiosos, que eles estavam colocando limites sobre quando seria certo fazer o bem ou salvar uma vida. Imaginou esse tipo de situação? Já o grupo dos fariseus, e agora apareceu um grupo chamado herodianos, também estavam irados com Jesus. Eles estavam irados com Jesus justamente porque Jesus estava confrontando as suas tradições, as suas regras religiosas. Eles estão bravos com Jesus, e agora o texto termina no versículo 6 dizendo que eles vão agora buscar um meio de matá-lo. É bem forte está acontecendo, não é apenas uma discordância, eles querem agora, olha, chega, é um basta, vamos eliminar esse Jesus porque não está dando mais certo, apenas dialogar ou discutir com ele. E é interessante que Jesus, ele não vai recuar, mesmo sabendo o que isso vai provocar na sua história, na sua vida. Jesus não vai dar um passo para trás, Jesus vai prosseguir, desejando cumprir a vontade do seu Pai, e a vontade de Deus Pai, que isso vai em direção à cruz. Jesus sabe disso, mas Jesus,
e é o foco de hoje da gente meditar nessa palavra, Jesus está convencido de que é sempre certo fazer o bem. Para Jesus, fazer o bem para a glória de Deus não está restrito à questão de um dia ou a questão de um local mais santo do que o outro. E neste texto, é interessante se você prestou atenção, onde que Jesus está? Jesus está na sinagoga. Jesus está naquele local onde os judeus se reuniam para adorar, estudar a palavra de Deus. E outra situação que surge a partir da leitura desse texto é que sim, Jesus está fazendo tudo isso num dia que para eles é santo, mais especial do que os outros, é num sábado. A gente leu semana passada, estudamos aqui na igreja, e sobre algo que Jesus já estava fazendo num sábado. Jesus tinha acabado de violar uma regra, um assunto que para esse grupo era muito sensível, aquela situação. Jesus e os seus discípulos, diz o verso 23 do capítulo 2, se você tiver com a Bíblia aberta, que eles haviam colhido algumas espigas em um sábado. Eles estavam com fome, e aí há uma situação ali, porque os fariseus consideravam que isso era como se fosse um trabalho realizado num sábado. Então isso era uma ofensa terrível para eles. E aí parece aqui que Jesus está deliberadamente provocando um confronto com esses líderes religiosos. Dependendo de como você lê a sequência desse texto, você pensa que Jesus está fazendo de propósito, indo atrás de situações que entrem em confronto com as pessoas. O texto não diz isso, mas diz apenas que quando Jesus chega diante de algumas situações, infelizmente os líderes religiosos ficam incomodados. Quando você lê capítulo 2, do versículo 5, é engraçado que os líderes religiosos dizem para Jesus: olha, você não deveria estar reivindicando perdoar pecados, porque é o que Jesus faz nesse texto. No versículo 16, eles falam para Jesus como assim: olha, você não deveria estar se sentando com pecadores, porque está sentando com cobradores de impostos ali. Depois no versículo 18, Jesus é questionado como: olha, você não deveria estar negligenciando o jejum, porque Jesus está com seus discípulos comendo, e isso incomoda as regras, as tradições desse grupo. Domingo passado, vimos no versículo 24, que o que incomoda a eles é que: peraí, Jesus, como que o Senhor está trabalhando com seus discípulos num sábado? Não está guardando esse dia santo para nós? Quer dizer, o coração desse grupo está já endurecido ali, está embrutecido, se eu posso usar essa palavra, com Jesus. Eles estão ali incomodados. E é interessante que Jesus parece também que está no limite com essas pessoas, por causa do coração de cada um deles. E agora, no texto que nós lemos hoje, durante essa visita à sinagoga, Jesus vê esse homem com a mão atrofiada, é o que diz o versículo 1. Quer dizer, um homem com a mão atrofiada é um homem que está incapacitado, está com uma necessidade ali que é urgente. Ele precisa de amor, de compaixão, de atenção, de cuidado. Agora, imagine o constrangimento que esse homem sofria nesse local de adoração. Olha a ironia que está por trás dessa situação toda. É um lugar de adoração, gente. É uma sinagoga. Deveria ser um lugar onde o amor e a misericórdia de Deus deveriam se manifestar entre as pessoas. Mas alguns ali, talvez, estavam julgando esse homem com essa mão, com essa doença, com essa situação que ele passava, como se fosse que a mão dele fosse amaldiçoada pelo próprio Deus, por causa de algum pecado que ele tivesse cometido, ou pelo pecado de seus pais. Porque nós temos um texto onde os discípulos pensaram isso a respeito de um homem cego de nascimento. As pessoas que estavam seguindo Jesus, o grupo que estava ali acompanhando Jesus, eles olham para aquela situação em João capítulo 9, versículos 2 e 3, e pensam que aquele homem cego de nascimento, quem pecou para ele que nascesse dessa maneira? Era o raciocínio daquelas pessoas. E talvez, assim como esse homem cego de nascença,
Agora, era a vez deste homem com essa mão atrofiada, que precisava também da atenção de Jesus. Precisava, claro, de cura. E era uma oportunidade para manifestar agora o poder de Deus, pela cura, pela presença de Jesus ali. E é interessante que o texto deixa bem claro isso, que Jesus tem sensibilidade e compaixão, e ele percebe a vida desse homem. Eu não sei se você percebe a atitude de um legalista nessa hora. Quando você tem um espírito legalista, você se torna um crítico. Você está sempre observando aquilo que está errado no exterior e raramente observando aquilo que está certo. O texto aqui diz deixa bem claro, não tem dúvidas, os fariseus estão olhando agora para Jesus e observando se ele faria algo errado. É o que diz ali o contexto do versículo 2. Quer dizer, o objetivo dos fariseus, desses líderes religiosos, não é manifestar misericórdia, não é manifestar compaixão. Sabe o objetivo deles qual é? Acima tem um homem necessitado, mas a necessidade maior deles é tentar acusar a Jesus de algo que eles pudessem ali colocar como um efeito legal sobre ele, para levar a Jesus a julgamento, talvez. É maluco o que está acontecendo aqui. De novo, onde eles estão? Estão numa sinagoga. De novo, um lugar onde deveria a compaixão ser presente. Irmãos, desculpa fazer uma ponte aqui, mas com todos os limites de explicar isso em poucos minutos, mas é que nem acontece no nosso meio evangélico, religioso, eu brinco com as palavras, na nossa crentolândia, né? Sabe o que é? Às vezes a gente vê uma necessidade iminente. Nós vemos uma pessoa quase a ponto de perder a sua vida, e o socorro chega a essa pessoa, e em vez de a gente se agradar que essa pessoa está sendo socorrida, a gente questiona: de onde está vindo esse socorro? Está vindo de um grupo religioso, de outro que não é cristão, está vindo de pessoas que não seguem a Deus. Mas cadê você com a tua compaixão e a tua misericórdia? Olha, eu nunca vi alguém entrando num avião e perguntando se o piloto daquele avião é crente. Você quer saber se o cara é habilitado para pilotar o avião. Nunca vi um crente na sala de cirurgia, na hora que vai tomar aquela injeção vai te chamar, aquela que vai dormir, né, anestesia geral. Você pergunta: mas você é crente, é evangélico, vai na igreja tal? Você quer saber se o cara é habilitado a fazer aquilo, e você quer que ele tenha misericórdia sobre a tua vida. Mas em outras áreas, onde a gente vê pessoas morrendo, a gente quer fazer a pergunta: mas que igreja que está por trás desse trabalho? Acabamos de ver tanta desgraça nessa semana, que aí mais parte do grupo religioso apontar o dedo onde está errado. Mas se ninguém fizer, pessoas estarão morrendo, pessoas continuarão passando fome, pessoas continuarão em suas desgraças. Sabe o que é isso? É olhar crítico, legalista, de que não é como eu, não está fazendo com as minhas regras, levando socorro ao amor de Deus. As pessoas estão morrendo, o necessitado está diante de você, e a oportunidade de abençoá-lo ou não, ignorá-lo ou não, de ter compaixão ou não. Os fariseus, eles permitiam que um judeu fizesse algo no sábado. Não era tudo proibido de ser feito no sábado, mas tinha alguns tipos de trabalho que podiam ser feitos no sábado, apenas se envolvesse o risco de vida, de morte ali, da pessoa perder a sua vida. Então, se fosse uma questão de salvar a vida de alguém, você poderia ali intervir e ajudar. Você seria acusado disso. Só que a questão aqui para eles é que, uma mão atrofiada não é uma questão de vida. Então, olha, Jesus, você pode esperar um pouquinho. Não é uma questão assim de risco iminente. Então, se Jesus curasse hoje, num sábado, aí eles, os legalistas que fazem com o momento, eles queriam, de qualquer maneira, acusar a Jesus de quebrar a tradição da guarda do sábado, e ao quebrar isso,
estamos falando de um momento que as escrituras desse grupo é o Velho Testamento, e de acordo com o Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 31, eu não vou ler, estou apenas citando se alguém tiver curiosidade, no texto de Êxodo, capítulo 31, versículos 14 a 17, diz com todas as letras que se alguém quebrasse ali a guarda do sábado, seria punido com a morte. E para esse grupo de fariseus aqui, é como se eles dissessem: olha, curem outro dia, mas não hoje. Faça o bem em qualquer outro dia, mas não hoje. Aí a gente pode até se perguntar: que tipo de loucura é essa? Mas esse é o tipo de loucura que surge de uma vida cheia de crítica, que fica tentando encontrar falha nos outros. Quer dizer, isso é algo que se manifesta quando alguém fica escravo de regras, de pode, não pode. É escravo de leis feitas por homens. Mas a pessoa está numa doideira que não percebe isso. Olha o que Jesus disse a esse respeito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4. Diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Olha o que diz Jesus também no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Que texto pesado, sério. Presta atenção no que os fariseus estão fazendo. Os fariseus estavam escravizados ao próprio coração crítico, azedo, amargurado, que não tinha compaixão, não tinha graça. Sabe o que eles estavam tentando fazer, na verdade? Eles estavam tentando fazer da melhor maneira possível: escravizar os outros, as suas regras. E no texto, é interessante que o versículo 2 e o versículo 5 mostra essa cena, parece cena de filme, do confronto ali final. Porque o grupo dos fariseus, os herodianos que estão ali nesse texto, eles estão olhando para Jesus, e depois o texto diz que Jesus também estava observando a cada um deles. E aí, a pergunta é: será que Jesus, olha, é a 5ª vez, né? Então, Jesus vai dar uma piscadinha, fazer de conta que não está acontecendo nada, e sair de cena. Será que Jesus vai finalmente deixá-los em paz? Porque, poxa, Jesus, de novo, vai falar alguma coisa aqui para nos incomodar, para nos confrontar? Será que não dá para deixar quieto dessa vez? E o texto já responde: não, não. Jesus não vai recuar com a sua mensagem, muito menos Jesus vai deixar de agir. E o texto mostra que com coragem e convicção Jesus vai prosseguir. Jesus vai ser obediente à vontade de Deus, apesar das consequências. E olha o exemplo que Jesus nos apresenta aqui. Jesus diz ao homem no versículo 3 que nós lemos: levante-se e venha para o meio. Gente, você prestou atenção no que quer dizer isso? Jesus pretende aqui fazer algo público, não é escondido não, é público. E isso vai provocar sim esse grupo de judeus ali, não vai ficar quieto. E em seguida, no versículo 5, Jesus ordena aquele homem, diz o texto: estenda a mão. E o texto fala que imediatamente aquela mão foi restaurada. Irmãos, imagina a cena, imagine o que está acontecendo. As pessoas estão vendo uma mão atrofiada, e Jesus cura aquela mão no meio de todos eles. E ao invés deles glorificarem a Deus por aquele milagre que eles estão vendo, olhando, eles criticam e procuram um meio de matar Jesus. Que inversão é essa de coração? Ali Jesus está revertendo os estragos do pecado, da maldição na vida daquele homem,
É como se Jesus estivesse manifestando ali o início de fato concreto ali do reino de Deus no meio deles, mas eles vão criticar. Lembra do que está escrito no texto de Apocalipse 21:4? Porque aqui é um texto que antecipa o que nós vamos ler em Apocalipse 21:4, que vai chegar um dia, diz o texto, que Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É o que nós estamos vendo, inclusive nos dias de hoje. Tantas desgraças, não dá nem para citar. Essa semana foi criativa demais com desgraça. É muita notícia ruim para a gente orar, chorar, se compadecer. Mas a Bíblia nos promete isso, que vai chegar um dia que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas aqui nesse texto é apenas um momento para a gente ter um vislumbre desse dia, da cura deste homem. Mas o que as pessoas fazem? Não reconhecem. O coração continua duro, o coração continua crítico. É o que acontece nos dias de hoje também. Meus amigos, irmãos e irmãs que estão aqui hoje, é público você ouvir muitas histórias do que Jesus tem feito na história de muitas pessoas, tanto de cura física, mas para valer. Não estou falando dessas brincadeiras que a gente vê na mídia, não. Estou falando de coisa séria. Se você conversar com pessoas aqui, tem pessoas que querem testemunhar de milagres que viveram com Deus. Mas não é porque são pessoas especiais, é por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Tem pessoas aqui que eram presas a escravas do cigarro, de um vício maldito, alcoólatras, pessoas que estavam com o casamento destruídos, ou separadas inclusive, e que Deus reverteu essas sentenças de morte em suas vidas e transformou, mudou o caráter. E o que acontece com esse milagre que nós somos testemunhas? Às vezes a própria família ou amigos não dão valor. Cara, fora de beber, joia, mas vamos para a próxima aí. Ignora, não se alegra. No valor do casamento estava destruído tudo, tua vida foi restaurada, mas não há alegria do outro. E o outro às vezes é da igreja, não é uma pessoa que não é cristã, não. Às vezes é entre nós mesmos. É um negócio que eu tenho assim, eu não entendo, eu vou continuar não entendendo por muitos e muitos anos. É o que me deixa chocado quando eu assisto a mídia religiosa que está aí, que é uma distorção absurda do Evangelho na sua grande maioria. Eu não vou entrar como julgador aqui, mas é em cima daquilo que a gente vê. Como é que Deus pode se manifestar num culto, fazer um milagre? Qualquer milagre é grande, né? Se é milagre, a palavra já está implícita ali, que é algo sobrenatural. E o cara sai daquele culto para comer pipoca aí no pipoqueiro, como se nada tivesse acontecido. Opa, hello! Se Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural especial naquela reunião, naquele culto, naquele tempo que você estava ouvindo a palavra de Deus com aquelas pessoas, se Deus se manifestou ali, a minha reação, irmãos, é física. Eu dobro meus joelhos e adoro ao Senhor, reconhecendo Ele como o Senhor que fez algo que eu não consigo explicar. Agora, como é que eu consigo participar de um culto? Imagina que uma pessoa com câncer vem aqui, Deus cura, transforma, pode acontecer, eu creio, pode acontecer. Mas se acontecer uma coisa dessas diante de todos nós aqui, meu amigo, eu não consigo assistir Faustão hoje não. Para de brincadeira, para de piada com o nome de Deus. Eu não consigo nem almoçar se entrar uma pessoa aqui com a vida toda destruída e a gente vê, eu estou falando de ver acontecer, para valer, Jesus operar um milagre por causa dele, não por causa da igreja. Irmãos, eu abro mão do almoço de hoje por causa disso, porque é algo surpreendente, mas o meu coração crítico vai conseguir ir no cinema hoje. Uma mão atrofiada, Jesus curou. Quero matar esse Jesus porque ele está quebrando com as minhas regras. Não podia acontecer isso hoje que eu tenho um almoço com a minha família. Como é que vai atrasar o almoço por causa de uma mão atrofiada e a bagunça que vai ter? Nós, o legalismo está mais presente no nosso meio do que a gente pensa. Na minha vida também. É muito sério o que esse texto aqui está apontando. É muito sério. E na verdade, o que
está interessante aqui é que Jesus está mostrando que o que ele está fazendo é Jesus quem está cumprindo a verdadeira intenção e o coração da lei de Moisés. Jesus não está blasfemando a lei de Moisés, que Moisés havia deixado ali para o povo de Israel. É o que Jesus vai deixar claro quando ele vai responder a um mestre da lei, a um escriba, que perguntou qual seria o maior mandamento. Está no livro de Marcos também, nós vamos estudar mais para frente, mas já antecipando no capítulo 12, versículos 29 a 31. Olha a resposta de Jesus. O mais importante, falando sobre o mandamento, é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Sabe o que Jesus está falando? Olha, esse papo de amar a Deus, na vertical, na minha adoração aqui, com meus amigos, com meus irmãos, na minha casa, sei lá onde você vai estar adorando a Deus, joia, mas ele tem que se concretizar na vida real, nos relacionamentos. Eu amo a Deus, esse amor a Deus atinge o meu próximo, esse amor a Deus atinge a minha esposa, esse amor a Deus atinge o meu marido, esse amor a Deus tem que atingir os meus filhos, esse amor a Deus atinge os meus amigos, atinge a minha família. Esse amor e essa minha adoração a Deus, ela se concretiza na vida real, ela se concretiza no meu trabalho, ela se concretiza na minha vida. Aonde? Vai dando os nomes. É na vida diária que esse amor a Deus que eu verbalizo, que eu estou falando, que eu estou buscando, ele tem que acontecer. Não é só um papo, que a gente fica só no abstrato. É no amor ao próximo, é na compaixão, é na misericórdia, é na atenção que a gente dá, é na nossa agenda. A nossa agenda de vida é transformada por causa do nosso amor a Deus. É nas nossas finanças. Não importa se você ganha um salário mínimo, bolsa não sei o que, ou é um rico empresário aqui da região. Atinge a maneira como você gasta os seus recursos, porque os seus recursos é para abençoar também o próximo, é para abençoar vidas. O seu tempo, a sua energia de vida é para abençoar quem Deus coloca na tua frente, é abençoar o outro lado da rua. Eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Porque no meio evangélico nosso aqui, a gente fala muito sobre missões urbanas, dá um monte de nome bonito para isso, mas esquece que missões começam do outro lado da rua. Atravessou ali, nós já estamos num campo que precisa do amor de Deus se manifestar por todo lado. As oportunidades são diversas, são imensas, são esmagadoras, gente. A necessidade que está aí é como é que eu vou ter um coração azedo para criticar quem está fazendo bem ao próximo. Porque se é algo que promove vida, eu tenho que glorificar a Deus. Olha, aquele socorro chegou, aquele ato de misericórdia alcançou. Não foi meu grupo religioso que fez, não, mas as pessoas foram socorridas, pessoas tiveram a vida transformada. É muito sério isso, irmãos, é muito sério isso, por causa que nós vivemos um legalismo que nos envolve, que nos toma, e hoje é um dia da gente reconhecer e falar: Senhor, que esse amor que eu tenho, que eu digo ter pelo Senhor, se manifeste de fato com compaixão e misericórdia com aquele que o Senhor coloca diante de mim, a começar em mim. Irmãos, aqui Jesus está demonstrando nesse texto, ele está expressando de maneira clara a misericórdia, a compaixão, o caráter de Deus. Esse texto é aquele texto que você lembra, não tem dúvida, Deus quer te fazer o bem. Esse é um texto que não é, será que Deus quer curar esse enfermo? Não, Deus quer nos abençoar, mas há diversas coisas acontecendo também na nossa vida que Deus quer mudar, que Deus quer transformar, e Deus quer começar a transformar um coração que é embrutecido ao seu amor. Irmãos,
Você percebeu que o que está acontecendo aqui? Jesus acaba de curar este homem e os fariseus não reconhecem o amor de Deus nesse ato. Os fariseus, eles não reconhecem a misericórdia de Deus ali. Eles não entendem isso como algo que, peraí, é maior do que as nossas regras. Agora, esse texto também, ele é muito sério, duro talvez, porque ele deixa bem claro aqui o que Jesus está fazendo e faz. Que muitas vezes na vida, quando aquilo que é certo não está sendo feito, não está sendo falado, nós muitas vezes precisamos confrontar e provocar as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Vou repetir. Muitas vezes na vida, quando aquilo que é certo não está sendo feito, falado, realizado, nós precisamos confrontar e provocar as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Não é fácil, tem nada de divertido nisso, não tem nada de legal nisso. Mas olha que coisa que Jesus está fazendo aqui. Jesus está apontando aqui a pergunta correta, levando em conta a condição deste homem e as regras que esses fariseus estavam fazendo ali, essas regras tolas. Olha o que diz o versículo 4. Jesus pergunta a esses homens: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? O que pode se fazer? O que a gente pode fazer aqui como igreja evangélica brasileira? O que a gente pode fazer quando a gente vê desgraça na nossa frente? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Essa mesma história, ela é contada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 11 e 12, e ali tem um texto diferente do que está aqui em Marcos. Lá nessa mesma história, no capítulo 12 de Mateus, olha como Jesus silencia esses que estão acusando. Ele diz assim: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. É interessante nesse texto, irmãos, voltando para Marcos, que o versículo 5 do capítulo 3, que a gente leu hoje, diz que Jesus estava irado. E o texto fala assim: e olhou para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. A gente leu no capítulo 2, para quem acompanhou, quem conhece o Evangelho de Marcos, olha que interessante, Jesus não ficou irado, pelo menos o texto não usa essa palavra, que é aquela escolhida mesmo para trazer incômodo. Jesus não ficou irado quando se encontrou com os cobradores de impostos, não ficou irado quando se encontrou com um grupo de pecadores, mas agora ele fica irado quando ele se encontra com os líderes religiosos. Que loucura! Talvez é bem para os tempos de hoje essa palavra. Quer dizer, aqueles que estavam perdidos de fato, pelo menos eles reconheceram a sua condição e receberam Jesus no seu meio. Agora, existe uma elite religiosa que pensava deles mesmos como mais puros, mais santos do que os outros. Olha, você que precisa de Jesus. Sabe, você ouviu esse tipo de papo? Olha, você devia ter estado na igreja domingo passado, porque a palavra era para você, né? Sabe esse tipo de coisa maluca? A gente vê assim, viu? Né? A gente ri, mas já aconteceu comigo. Já aconteceu com você. Eu sou meio único nisso aí. Olha, você devia ter estado naquele culto, porque a palavra era para você. Era um recado de Deus para a sua vida. E, peraí, tá você, meu amigo. O que aconteceu? O que você reteve na sua história? Gente, o orgulho é perigosamente enganador. Eu quero terminar falando sobre orgulho. Porque diferente de todos os pecados, o orgulho é algo
que, quando você lê o Evangelho, ele provocava em Jesus essa ira santa, se a gente pode chamar assim. Quando Jesus via orgulho no coração da pessoa, não importava o grau de escolaridade, não importava o grau de autoridade que aquela pessoa tinha na sociedade de Israel, se era um escriba, mestre da lei, isso, aquilo, outro. Só sei que quando Jesus via orgulho no coração de um homem, de uma mulher, isso provocava nele uma santa ira, uma ira santa. Irmãos, se isso era correto de Jesus sentir a respeito dos fariseus, por que não é correto Jesus também sentir isso quando o orgulho ele manifesta na minha vida, na minha casa, na minha conduta? Irmãos, não se enganem. Se tem algo que Deus abomina, é um coração orgulhoso. E eu preciso citar algo que talvez possa ser despercebido no versículo 6 do capítulo 3 que a gente leu, porque o texto fala que tem um grupo ali se encontrando, fariseus e herodianos. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes sobre esses dois grupos, mas só para você ter uma ideia, esses grupos não são grupos de amigos, eles se odiavam. Só que aqui o desdém que eles têm em comum é contra Jesus, e essa questão que eles têm com Jesus, olha só, juntou esses inimigos para tentar se livrar desse que está perturbando agora. O versículo diz assim: os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Dois grupos que não andam juntos, mas agora andam. Não vou nem citar o Brasil nessa hora, porque é muito real, né? Alguém já comentou sobre isso, né? Parece que a competição até é pesada demais, mas, né? Você vê dois grupos rivais na política, mas tem uma causa em comum agora que une e fala: olha, a gente precisa derrubar tal e tal coisa, porque senão ninguém sobra. O que está acontecendo aqui? Hello? A gente não está tão distante assim do texto bíblico, sabia? Esses herodianos que são citados nesse versículo, eles são citados aqui pela primeira vez e eles aparecem apenas 3 vezes no Novo Testamento. E todas as citações, 2 estão no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Uma é essa que nós lemos hoje, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos citar mais à frente no capítulo 12, versículo 13. E tem no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 16. Em cada uma dessas citações, eles aparecem fazendo uma aliança com os fariseus. Olha que doideira. Quer dizer, eles não parecem ser, quem é estudioso da Bíblia e dessas questões do Velho Testamento e do Novo Testamento ali, esse grupo, eles não parecem ser tão distintos assim dos demais grupos ali de Israel, ou um grupo político como os fariseus e os saduceus, mas há relatos que indicam que esse grupo era um grupo influente de pessoas ricas que apoiavam a dinastia de Herodes, a sua família de Herodes. Então eram pessoas influentes na sociedade, eram as pessoas que de fato, sabe, que nem a gente tem aqui no Brasil, tem famílias que na verdade mandam nesse país. Você pensa que é tal grupo político, mas há algo por trás que não é lido, não é visto nem na internet direito. E aqui é mais ou menos isso que está acontecendo. Tem muitos outros detalhes, mas não temos tempo para isso. Mas eu queria só reforçar isso. Esse grupo aqui, irmãos, de pessoas, esses dois grupos, eles não são amiguinhos. Não são amigos no Facebook, sabe? Eles não curtem um ao outro as mensagens ali. Mas o ódio em comum que eles têm os une. Olha que loucura. Como esse ódio no coração deles contra Jesus fazem todos eles agora conspirarem para matar Jesus. De novo, presta atenção, para a gente poder terminar agora. O orgulho nos cega. O orgulho é perigosamente enganador. O orgulho nos guia a um caminho de ódio. E o orgulho, sabe o que faz? Provoca a gente, às vezes, infelizmente, até mesmo cometer o mal. O orgulho é o que nos afasta de Deus. E eu queria terminar com alguns provérbios que são ricos. Eu tenho
diversos, mas eu só vou citar 4 aqui. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Olha o que diz Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. E para terminar, Provérbios 16, 19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Irmãos, se tem algo que nos afasta de Deus, que nos afasta de Jesus, é o orgulho. E o orgulho de não reconhecer onde Ele está, de não reconhecer onde Ele está agindo, de não reconhecer onde Ele está de fato se manifestando. Eu não sei se o orgulho tem sido presente na sua história, na sua vida, mas se tem alguma coisa que de fato te afasta do Senhor, é o orgulho. O orgulho por muitas vezes já me afastou também, e o orgulho religioso, porque eu nasci em uma família cristã, evangélica, desde pequeno, mas teve momentos que o orgulho se manifestou com mais intensidade. Às vezes ele parece querer gritar de novo, mas louvado seja Deus que quem é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, teve a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. E não tem jeito, quando você pisa na bola, quando o orgulho quer se manifestar, o Espírito Santo de Deus nos convence desse erro, desse pecado. E pela graça de Deus em Jesus, que nós somos justificados, nós somos perdoados. Não é porque nós somos perfeitos, mas é que quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo. Ele vê o que Cristo fez por mim, pela sua vida. Mas se tem algo que te afasta de Deus, é a presença desse orgulho. Eu não sei de que maneira essa palavra chega ao teu coração, mas eu quero orar por você, para que, se há alguma separação entre você e Deus, ela seja quebrada no dia de hoje, e que de fato você experimente uma nova história, uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar agora. Talvez o que você precisa hoje é colocar o teu coração diante do Senhor, diante de Deus. Eu quero apenas orar por cada um que está aqui. Talvez você é essa pessoa religiosa, está aqui todo domingo, ofertou no culto, cantou, orou, bateu palma, enfim, fez tudo. Mas talvez você está longe de Deus e você sabe disso. Talvez essa palavra tocou o teu coração de alguma maneira. Então vamos crer, vamos orar agora, que essa palavra venha trazer fruto na hora certa da sua vida. E talvez a hora certa é agora, é hoje. Pai querido, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Mas esse texto é rico demais. E Senhor, o que queremos orar e clamar nesta hora é que, da maneira como chegou o coração de cada um que está aqui, esta palavra possa trazer fruto na hora certa. Que hoje, Deus, Teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração. Temos um domingo com nossas famílias, com nossos amigos. Temos uma semana nova para vivermos na dependência do Senhor. Então, Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo fale, continue a falar dia a dia as nossas vidas, os nossos corações, que possamos, Deus, hoje reconhecer a necessidade que temos do Senhor, que possamos hoje reconhecer a necessidade que temos de Cristo na nossa vida, na nossa história. Alcança cada um que está aqui hoje, Deus, pela Tua misericórdia, graça, compaixão, como nós lemos nesse texto hoje. Tira de nós, Deus, um coração acusador, um coração, Deus, que não expressa misericórdia, que não expressa o Teu amor. Tira de nós isso, Deus, mas a única maneira de tirar isso é nos transformando. E é isso que eu te peço, Deus, que o Teu Espírito traga uma verdadeira transformação sobre cada um que está aqui. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.